Ao longo da aula, nós vimos que a identidade de gênero ela está relacionada a como cada pessoa se identifica, se sente, se reconhece. Então, ser uma mulher trans, ser um homem trans, está relacionado a eu me sentir mulher ou me sentir homem, ser mulher, ser homem, de uma forma diferente com como fui designada ao nascer. Nós vimos também, a partir do exemplo do personagem Renato, como uma das lutas é para ter o reconhecimento no campo dos documentos, de como essa pessoa vai ser chamada, ela ser chamada pelo nome, de acordo com como ela se vê, se reconhece, se identifica, né? O próprio nome do episódio está relacionado a isso, quero ser quem eu sou. O Renato quer poder chegar, né, num atendimento médico, poder preencher um cadastro, poder pagar com cartão e ser visto como quem ele é, como o Renato. Então esse é um dos direitos que as pessoas trans lutam, que é pelo direito ao nome no documento, que ela possa ser reconhecida de acordo com quem ela é. Outro direito que as pessoas trans lutam é o direito pela cirurgia, para aquelas pessoas que desejam fazer modificações no corpo. Nem todas as pessoas trans desejam fazer modificações ou modificações via cirurgia, mas muitas sim, e elas lutam por esse direito para que o corpo possa estar de acordo com como elas se veem, se reconhecem e se sentem. E nesse campo dos direitos nós vemos também a luta pelo emprego, a luta contra as discriminações, a luta contra a violência. Infelizmente no Brasil existe muita violência contra pessoas trans, existem muitos assassinatos, pessoas trans que são mortas, e a fala das pessoas que assassinam dizendo eu estou matando por ser uma pessoa trans, por ser uma pessoa que não corresponde ao que eu acredito que homens e mulheres devem ser, eu não aceito, eu discrimino. Então, assim, é o que a gente chama de crime de ódio. Quando a morte acontece, existe essa ideia de ter matado uma mulher trans, ter matado uma travesti, ter matado um homem trans, pelo ódio da pessoa não corresponder ao que socialmente é considerado esperar, né? Muito triste, mas a violência é muito comum, inclusive violência que as pessoas trans sentem e vivem nas próprias casas, de serem espancadas, de serem ofendidas, de serem expulsas. Então, outro campo importante da luta pelo direito das pessoas trans é o combate às violências, né? Eu vou me basear nesse livro aqui, da Berenice Bento, que chama O que é Transsexualidade, está lá no AVA disponível para quem se interessa pelo tema e desejar ler, ok? E a Berenice Bento, ela define a transexualidade assim: dimensão identitária localizada no gênero e se caracteriza pelos conflitos potenciais com as normas de gênero, à medida que as pessoas que a vivem reivindicam o reconhecimento social e legal do gênero diferente ao informado pelo sexo, independentemente da realização da cirurgia de transgenitalização. Então, o que há na experiência da transexualidade é essa reivindicação social e legal do gênero, que as pessoas possam ser reconhecidas e identificadas das formas como elas se reconhecem e elas se identificam, que elas possam ser tratadas de acordo com quem elas são. O processo transexualizador é um processo em que nós, profissionais da psicologia, podemos participar. Geralmente a gente pensa na cirurgia, mas a cirurgia não é a única etapa, nem é uma etapa necessária, né? O processo transexualizador é um nome dado para o conjunto de alterações corporais e sociais que possibilitam a passagem do gênero atribuído, como essa pessoa é designada ao nascer, para o identificado, quem essa pessoa é, como ela se sente, como ela se reconhece, como ela se identifica. A cirurgia não é a única etapa, né? Esse processo tem alterações corporais, tem alterações sociais, para que a pessoa ela possa ser reconhecida a partir de quem ela é, a partir de como ela se sente, de como ela se identifica.
da identidade de gênero. Os procedimentos hoje, né, quando alguém almeja uma cirurgia, vai passar por uma equipe multidisciplinar em que estão presentes profissionais da psiquiatria, da psicologia, da endocrinologia, da fonoaudiologia e da cirurgia plástica, em atendimentos psicológicos de no mínimo 2 anos, que a gente tem essa responsabilidade, né, de construção de um laudo, avaliando como que é o preparo dessa pessoa para a cirurgia, uma terapia hormonal e são aplicados alguns testes, né? E existe toda uma crítica a esse processo no sentido de que poder que é atribuído a profissionais para perceber, para avaliar o preparo dessa pessoa para a cirurgia. Alguns padrões estão presentes aí. É importante que nós, como profissionais, a gente tenha esse olhar cuidadoso, esse olhar sensível para como é o processo de reconhecimento e construção subjetiva daquela pessoa, né, quando ela busca a cirurgia. A cirurgia de transgenitalização, ela também é conhecida como mudança de sexo, redesignação sexual, readequação sexual, cirurgia corretiva. Então, se em algum momento vocês ouvirem um desses termos, vocês percebem que está relacionado à cirurgia de transgenitalização. Para os homens transexuais, consiste na esterectomia, mastectomia e na construção do pênis. Para as mulheres transexuais, a cirurgia destina-se à produção da vagina. Né? E aí a gente precisa sempre, enquanto profissionais da psicologia, ter em mente os direitos, o direito a um nome social, proteção contra a violência, acesso ao mercado de trabalho, né? Foi em 1995 a primeira lei, tanto sobre a mudança nos documentos após a cirurgia. E em 2006, esse decreto foi aprovado em que a população trans, independentemente de cirurgia, pode usar o nome social em todos os órgãos públicos. E em 2007, o Banco Central publicou no Diário Oficial uma carta que autoriza travestis e transexuais a utilizar o nome em todas as contas bancárias. Hoje, nos mais diversos serviços públicos, como nas escolas, né, as pessoas têm o direito de serem chamadas pelo nome que elas se identificam, se reconhecem, independentemente de cirurgia. É um direito ser chamado pelo nome, né? A questão da violência é algo urgente de ser enfrentado, né? A expectativa de vida das pessoas trans no Brasil é de 36 anos, travestis e transexuais vivem cerca de 36 anos, isso com um atravessamento de uma série de questões de saúde, de vulnerabilidade. A cada 28 horas, uma pessoa LGBT é morta no Brasil. E desde 2008, nós temos 1.374 assassinatos de trans em 60 países e 539 no Brasil. Ou seja, 40% dos assassinatos de transexuais no mundo ocorrem no Brasil. O Brasil ele se destaca entre os outros países por como são frequentes as ocorrências de transfobia. Aqui estão alguns dados do quanto cresce o número de assassinatos de pessoas trans no Brasil. Em 2020 foram 175 assassinatos. Então é algo também para a gente se comprometer. Deixa eu pular aqui. Eu ia fazer um vídeo só sobre o decreto, mas eu acho que é importante a gente ligar o quanto o nosso compromisso como profissionais da psicologia está relacionado ao combate à violência, o enfrentamento de preconceitos e discriminações para que as pessoas trans possam ter os seus direitos garantidos. Essa resolução é uma resolução bem recente, de janeiro de 2018. A professora Sandra, né, a Sandra Espósito, estava no Conselho Federal e é uma das que assina essa resolução, ela é responsável na construção dessa resolução. E é uma resolução que busca garantir os direitos das pessoas trans na atuação profissional em psicologia. Estabelece normas de atuação para as psicólogas e os psicólogos em relação às pessoas transexuais e travestis. Então, vou ler com vocês essa resolução. Considerando as expressões e identidades de gênero como possibilidades da existência humana, as quais não devem ser compreendidas como psicopatologias,
transtornos mentais, desvios ou inadequações. Ou seja, quando a gente está falando de identidade de gênero, nós não estamos falando do campo das psicopatologias. Considerando que a expressão de gênero refere-se à forma como cada sujeito apresenta-se a partir do que a cultura estabelece como sendo da ordem do feminino, do masculino ou de outros gêneros, né? Toda essa importância da gente perceber como é estabelecido culturalmente. Considerando que a identidade de gênero refere-se à experiência interna e individual do gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo e outras expressões de gênero. Então esse é um processo de cada pessoa, da trajetória singular de cada pessoa. Considerando que a cisnormatividade refere-se ao regramento social, que reduz a divisão das pessoas apenas a homens e mulheres, com papéis sociais estabelecidos como naturais, postula a heterossexualidade como única orientação sexual e considera a conjugalidade apenas homens entre mulheres e mulheres cisgênero, considerando a cisnormatividade como discursos e práticas que excluem, patologizam e violentam pessoas cujas experiências não expressam e ou não possuem identidade de gênero concordante com aquela designada no nascimento, e considerando que a autodeterminação constitui em um processo que garante a autonomia de cada sujeito para determinar sua identidade de gênero, e considerando que a estrutura das sociedades ocidentais estabelece padrões de sexualidade e gênero que permitem preconceitos, discriminações e vulnerabilidade às pessoas transexuais, travestis e pessoas com outras expressões e identidade de gênero não cisnormativas. Então, quando aqui a nossa resolução está falando sobre a cisnormatividade, é como se a única forma de viver a identidade de gênero, um modelo único da identidade de gênero tido como normal, um único aceito, um único esperado, fosse a pessoa que, ao ser designada ao nascer como menino, vai ser homem. Ao ser designada ao nascer como menina, vai ser mulher. Então é isso o que aqui a resolução está chamando de cisnormatividade, e não que a pessoa seja reconhecida como ela se reconhece, como ela se sente, como ela se vê, como ela se identifica. E como é importante que nós, como profissionais da psicologia, a gente tenha esse olhar de que esse é um processo singular da pessoa, de autonomia da pessoa, de reconhecer quem ela é, e que é o nosso compromisso combater os preconceitos e as discriminações. Então aqui está a resolução. Artigo 1º. As psicólogas e psicólogos, em sua prática profissional, atuarão segundo os princípios éticos da profissão, contribuindo com o seu conhecimento para uma reflexão voltada à eliminação da transfobia e do preconceito em relação às pessoas transexuais e travestis. Então esse é um grande compromisso nosso, né? A eliminação da transfobia e do preconceito. Artigo 2º. As psicólogas e os psicólogos, no exercício profissional, não exercerão qualquer ação que favoreça a discriminação ou preconceito em relação às pessoas transexuais e travestis. Artigo 3º. As psicólogas e os psicólogos, no exercício profissional, não serão coniventes nem se omitirão perante a discriminação de pessoas transexuais e travestis. Artigo 4º. As psicólogas e os psicólogos, em sua prática profissional, não se utilizarão de instrumentos ou técnicas psicológicas para criar, manter ou reforçar preconceitos, estigmas, estereótipos ou discriminações em relação às pessoas transexuais e travestis. Artigo 5º. As psicólogas e os psicólogos, no exercício de sua prática profissional, não colaborarão com eventos ou serviços que contribuam para o desenvolvimento de culturas institucionais discriminatórias em relação às transexualidades e travestilidades. Artigo 6º. As psicólogas e os psicólogos, no âmbito de sua atuação profissional,
não participarão de pronunciamentos, inclusive nos meios de comunicação e internet, que legitimem ou reforcem o preconceito em relação às pessoas transexuais e travestis. Artigo 7º. As psicólogas e os psicólogos, no exercício profissional, não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização das pessoas transexuais e travestis. Parágrafo único. As psicólogas e os psicólogos, na sua prática profissional, reconhecerão e legitimarão a autodeterminação das pessoas transexuais e travestis em relação às suas identidades de gênero. Artigo 8. É vedado às psicólogas e aos psicólogos, na sua prática profissional, propor, realizar ou colaborar sob uma perspectiva patologizante com eventos ou serviços privados, públicos, institucionais, comunitários ou promocionais que visem a terapia de conversão, reversão, readequação ou reorientação de identidade de gênero das pessoas transexuais e travestis. Então, eu quis ler com vocês a resolução que foi publicada em 2018, né? No mesmo ano, a Organização Mundial da Saúde retirou a transexualidade da lista de doenças e distúrbios mentais, né? E se a gente for pensar, então, nesse importante passo histórico que o nosso Conselho de Psicologia deu, tem a ver com o percurso que a gente foi mostrando na aula, da gente partir de como a pessoa se sente, se vê, se identifica, se reconhece, essa é a identidade de gênero, e que a gente possa ter uma prática profissional comprometida com o enfrentamento às discriminações, aos preconceitos e às violências que trazem tanto sofrimento psíquico e poder contribuir para que as pessoas possam ser reconhecidas e viver de acordo com quem elas são.